Olá, queridos, a paz. Nós estamos falando a respeito de uma série de sentimentos do homem, como egoísmo, ciúmes, inveja. E hoje eu separei para a gente estudar a respeito da fofoca. Toda empresa tem aquele fofoqueiro, aquele camarada que sabe tudo, sabe todas as notícias, está por dentro de tudo e ele vai ali no cafezinho e lá ele passa as informações. E se você quiser saber alguma coisa, querido, é só perguntar para ele. Mas a Bíblia fala a respeito da fofoca, em Tiago capítulo 3, verso 5, a Bíblia diz assim: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. É interessante que o judeu acreditava que havia 3 tipos de fofoca, 3 formas de você fazer uma fofoca. A primeira delas era você repassar uma história. Você podia fazer uma fofoca simplesmente repassando a história. Era uma história verdadeira, era uma história que tinha acontecido, mas que não havia motivo nenhum para você repassá-la e você repassa. A segunda forma era a má língua, ou seja, era uma história verdadeira, onde havia uma situação ruim, alguém poderia ficar envergonhado e por isso, com essa motivação de envergonhar, de destruir, você ia lá e repassava a história, mas agora com sentimento realmente de destruição. Aquele que repassava a história, às vezes fazia intencionalmente ou não, mas aquele que fazia por má língua é porque gostava mesmo de destruir o outro pela fofoca. E a terceira forma de fazer uma fofoca para um judeu era se você caluniasse alguém, ou seja, você criasse uma história, algo que nunca tinha acontecido, que não se tinha visto, não se tinha vivido, mas que você inventava aquilo a fim de destruir a pessoa. É interessante que nós, quando nos relacionamos e encontramos pessoas que agem dessa maneira, nem sempre aqueles que repassam história se veem como fofoqueiro. Mas, na verdade, a fofoca pode causar grande destruição, pode, na verdade, levar divisão, levar uma briga, levar uma contenda, porque é uma informação mal passada, uma informação sendo verdade ou não, que não compete a você saber ou não, pode destruir um relacionamento, pode destruir uma família. É engraçado que, às vezes, dentro de casa, a gente vê sogra e nora, filho e pai, repassando as histórias, e essas histórias vêm causando divisão dentro da casa. Às vezes não intencionalmente ou não, ou sim, talvez tenha uma má intenção ou não. O que eu quero dizer é assim, a pessoa vai falando ingenuamente e não percebe que está causando uma separação entre um irmão e outro, entre um pai e um filho, entre uma nora e uma sogra, porque está repassando as histórias. Por isso, é importante você perceber também que essa situação pode destruir o relacionamento dentro da sua casa, pode destruir também dentro do seu trabalho. Você já imaginou você ficar estigmatizado, marcado como aquele que repassa as histórias da empresa? Ou se você quiser mandar um recado para alguém, é só falar para você? Porque se falar para você, vai chegar no outro, vai chegar na pessoa. Ah, mas eu não faço por mal. Já ouvi pessoas dizerem isso. Ah, eu faço sem querer. Mas você não está percebendo que isso é uma atitude de fofoca. Então, eu quero desafiar você a destruir esse espírito de fofoca aí. Você não precisa repassar uma história que não é sua. Você não precisa nem fazer isso com um sentimento bom ou ruim. Você não precisa caluniar ninguém para ter sucesso. Você precisa acreditar em você, no seu potencial e naquilo que você pode fazer. Muitos dos problemas que nós vivemos hoje, nós vivemos porque nós nos metemos demais na vida dos outros. E às vezes nos metemos com boa intenção e acabamos complicando a vida das pessoas. E às vezes com má intenção, porque temos inveja, temos ciúmes e nos metemos na vida da pessoa, somos egoístas. Por isso eu quero dizer para você, quer viver menos problema? Não se meta na vida das pessoas. Não repasse as histórias, não aumente as histórias e não calunie a pessoa, não invente histórias. Em nome de Jesus, querido, nós não precisamos nada disso para vencer, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é a presença de Deus do que qualquer outra situação da nossa vida. Lança fora do teu coração todo espírito aí, fecha a tua língua, porque a palavra de Deus fala assim: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo.
tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de coisas grandes. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Uma grande confusão pode começar com um repasse de história, uma má língua ou uma calúnia. Destrua tudo isso da sua vida, porque nada disso vem de Deus para você. Vamos orar? Senhor, nós queremos repreender todo efeito da fofoca contra nós e contra as pessoas que amamos, e também que o Senhor possa nos ensinar a dominar a nossa língua. Em nome de Jesus, Senhor, que o nosso falar seja para abençoar, seja para elogiar e nunca para amaldiçoar. Abençoa os teus filhos, Pai, nos seus trabalhos, nas suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe sua vida e tudo quanto você fizer prosperará, em nome de Jesus. Amém.